Vamos para a nossa quarta carta, né? Vamos estudar hoje a carta direcionada à igreja de Tiatira. Eu tenho colocado nesses últimos dias, né, expondo sobre as 7 cartas. Nós já falamos sobre a carta, sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. Eu estou tentando resumir para os vídeos ficarem mais curtos, tá? E então eu vou passar só os pontos principais para não ficar tão extenso, para que todos possam acompanhar. A carta que está direcionada à igreja de Tiatira ainda está no capítulo 3, capítulo 2, desculpa, e a referência à igreja começa a partir do versículo 18. Eu vou passar alguns versículos que diz assim, ó: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não arrependeram das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Bem, essa a quarta carta, aliás, né, que eu acabei de passar, né, conforme eu disse, está relacionada à igreja de Tiatira. Tiatira era uma cidade de trabalhadores com muitas associações de mercadores envolvidos, né, tanto com a fabricação de tecidos, quanto tinturas e cerâmicas também, né? Lídia, né, uma mulher a qual faz referência, né, nesse estudo, Lídia foi a primeira pessoa a ser convertida, né, em Filipos, e ela fazia parte, né, do grupo de comerciantes que estava ali em Tiatira. Essa referência vai estar lá em Atos 16 e 14. Lídia era uma comerciante de roupas dessa cidade que conduzia negócios em lugares distantes, assim como Filipos também, né? E essa cidade era basicamente secular, não tinha qualquer manifestação especial relacionada a alguma outra religião, como nós vimos na igreja, né, na igreja de ontem, que eu passei, ó, a igreja de Pérgamo, né, que tinha 4 seitas, e diferente disso, a igreja de Tiatira não tinha, né? Porém, os crentes de Tiatira, elas foram elogiados por terem crescidos, né, em boas obras, né? Isso traz para nós que nós não devemos ficarmos confortados apenas em ter reunido pessoas para o culto, para assistir determinados cultos, mas nós devemos regozijar quando elas entregam a vida, né, para Cristo, e com isso nós procuramos crescer, né, em amor, né, na fé, em obras, na comunhão, crescendo, aprendendo espiritualmente com Cristo, conhecendo a palavra de Cristo, porque é ela quem nos sustenta. Na igreja de Tiatira, né, uma mulher estava ensinando, né, imoralidades, não representava, né, o evangelho como ele deveria. E esta mulher, né, a Bíblia não deixa claro o nome dado de Jezabel, se era o nome mesmo dessa pessoa. Eu creio que não, mas sim um termo usado, né, para definir essa pessoa que estava dentro da igreja de Tiatira, né, e usou-se Jezabel por quê? Jezabel, tem um vídeo sobre Jezabel que eu gravei, depois se quiserem dar uma olhadinha lá, conta a história de Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe de Israel, porém Jezabel era gentia, né, e Jezabel foi considerada uma das mulheres mais ímpias que jamais vivera em Israel até então. Essa história está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, né? Jezabel, ela era uma mulher que
adorava e cultuava a Baal, e quando ela se casa com o rei Acabe, ela tira a cultura, né, do meio do povo, ela afasta, quer afastar as pessoas de Deus, ela começa a perseguir os profetas. Vemos o exemplo de profeta Elias, que foi perseguido fortemente, ela procurava e tentava matá-lo, né, para que ele não propagasse o evangelho, não falasse a verdade, né, não interferisse no seu trabalho de adultério. Quando eu falo esse tipo de adultério, que eu estou referindo a trazer as pessoas para adorar outro Deus, que não seja o Deus de Israel, que não seja Jesus Cristo. Esse era o propósito. Ela queria destruir, como ela conseguiu fazer, todos os holocaustos, todos os altares que estivessem voltados para a adoração a Jesus, e trazer para lá, naquela época, né, uma única adoração ao Deus em que ela queria, que era Baal. Com isso, a gente viu que com o tempo Acabe foi cada vez mais se afastando, foi cedendo aos desejos de Jezabel, deixando ela fazer o que ela bem queria, o que ela bem entendia, até chegar a construir o templo de Baal ali em Israel. E no templo de Baal, né, o que nós vemos ali era grandes sacrifícios que eram feitos, né, para este Deus, assim como a prostituição, né, também era feita. Ela promovia a típica adoração sexualmente desenfreada a Baal ali dentro do templo. Carnes que eram sacrificadas, né, e oferecidas a Baal, e o restante dessa carne que não era consumida retornava para o comércio para ser comercializada. Era uma outra coisa que gerava um temor entre as pessoas, uma desconfiança, um tipo de escândalo, porque eram carnes até então que era oferecida a ídolos e que no final era passada para ser comercializada. E isso então, comer a carne que havia sido oferecida a esses ídolos, não era uma transgressão, na verdade, entre si, mas poderia ofender a consciência de outros irmãos em Cristo que eram mais fracos na fé, pois eles entendiam, uma vez que essa carne estava sendo oferecida a Baal, poderia trazer danos espirituais para a sua vida. Mas sabemos que nada disso, quando nós temos fé, nós sabemos que nada dessas coisas interfere na nossa vida espiritual, porque nós consagramos a Deus, que é a figura superior, a figura maior, é aquele que nos redime, é aquilo que tira todo o pecado, que afasta todo o mal, e quando nós apresentamos para Cristo, todo o mal sai, todo o mal é destruído, né? Quando nós apresentamos tudo isso a Cristo. Então, obviamente, Jezabel estava mais preocupada, né, com o prazer, com a sua liberdade egoísta, do que com as necessidades e preocupações dos seus companheiros que serviam a Cristo ali naquela localidade ali em Tiatira. Não diferente, né? Hoje nós podemos titular vários, né, como Jezabel, várias figuras de Jezabel nós encontramos hoje dentro da igreja. E de qual forma? Nós encontramos Jezabel dentro da igreja trazendo só apenas prosperidade, pregando prosperidade, né? Jezabel pregando para seus interesses em comum, para seu crescimento em comum. Jezabel preocupada apenas em seu bem-estar, em seu bel prazer, né? Enquanto as pessoas estão distanciando de Cristo, Jezabel não está se preocupando com isso. A gente vai ver Jezabel, né, oferecendo para pessoas a oportunidade de crescimento material e não espiritual. Jezabel não está preocupada que em nenhum momento em que as pessoas desenvolvam espiritualmente, né? Jezabel em nenhum momento está preocupada em que os profetas de Cristo cresçam, se expandam, se aproximam mais de Cristo. Pelo contrário, a função de Jezabel aqui é distanciar os profetas de Cristo, é preferencialmente, né, matá-los. E como mata-se um cristão dentro da igreja? A gente vê a maioria de pessoas que querem trazer a verdade, falar a verdade, trazer um evangelho puro. Essas pessoas geralmente são silenciadas, essas pessoas não prestam para pregar, porque esse tipo de mensagem não atrai pessoas para a igreja. Se eu pregar a salvação, mostrar que existe dois caminhos, uma porta larga, uma porta estreita, a porta estreita vai para o céu e a larga te conduz ao inferno, que se as pessoas não obedecerem a Cristo, não seguir os preceitos de Cristo, não abandonar a vida de pecado, essas pessoas terão condenação eterna. Essas pessoas, elas não estão preocupadas em mostrar o verdadeiro evangelho, mas querem ganhar pessoas para, com isso, trazer recursos para os seus templos, trazer dinheiro para os seus templos, querem ter grande número de pessoas, querem ter templos lotados, mas não estão preocupados com o crescimento espiritual. Da mesma forma, era o que acontecia aqui em Tiatira.
essa mulher dentro da igreja, distorcendo o evangelho, né, tolerando prostituições. Quando a gente fala de prostituição, não estamos falando apenas de prostituição relacionado a prazeres materiais, a prazer sexual, porque muitos pregam apenas em cima disso. Sabemos que existe sim imoralidade sexual, vimos que é sim, né, proibido, né, que isso não agrada aos olhos de Cristo, né, relações fora do casamento, relações, né, referindo-se a adultério e outras coisas mais. Mas essa passagem ela não quer dizer apenas isso, tanto que na passagem no livro de Reis, quando fala de Jezabel, o que deixa claro sobre a prostituição cometida por Jezabel é a adoração a outros deuses, é a profanação ao Deus de Israel, é querer distanciar, acabar, destruir a adoração que aquele povo tinha a um Deus vivo, ao Deus de Israel, a destruir a imagem que aquelas pessoas tinham de Cristo, né, que havia trabalhado grandemente na vida de seus antecessores, né, que tinha conduzido o povo pelo deserto, né, o propósito dela era destruir isso e implantar ali naquela cultura Baal, que era o Deus que eles adoravam ali na Síria na época. Então, do mesmo jeito, né, nós vemos hoje dentro da igreja as pessoas cocheando em dois pensamentos, andando, né, em dois pensamentos, com dois propósitos, e nós temos que ter um único propósito: ou nós servimos a Deus ou nós não servimos, ou nós adoramos a Deus ou não adoramos, ou estamos na igreja para aprender mais de Deus ou não tem meio termo, né, e isso não estava acontecendo ali, né, Porém, né, o importante nessa mensagem é que Jesus dá uma oportunidade para que aquela igreja mude, né, mude a sua posição, né, eles permaneciam fiel à fé, né, eles tinham amor, tinham fé e serviço. Porém, a repreensão de Cristo para essa igreja era referente à imoralidade, né? E precisavam despertar enquanto era tempo, arrepender-se enquanto era tempo, para que pudessem, né, serem salvos, né? É preciso, né, que nós estejamos comprometidos com Cristo para que o nosso noivado, né, o que acontece aqui, a igreja de Tiatira, o noivado dela com Cristo estava comprometido, e nós não podemos comprometer o nosso noivado com Cristo. A noiva estava manchando as suas vestes, e a noiva tem que estar com suas vestes limpas e preparada para o encontro com o noivo, né? O risco dessa igreja não estava vindo de fora, né, como era a igreja de Pérgamo, que estava cultuando outras seitas, que tinham outros deuses, né, que tinha vários outros tipos de ensinamento, né. O perigo não estava vindo de fora, o perigo estava dentro da igreja. Jezabel era uma pessoa que estava lá dentro da igreja corrompendo os cristãos, né. O perigo vinha de dentro e não de fora, né, que nós possamos abrir os nossos olhos. Hoje em dia nós vemos muito disso acontecer. O perigo está dentro da igreja, a imoralidade está dentro da igreja, as pessoas que querem matar os profetas estão dentro da igreja, as pessoas que não estão preocupadas com a salvação estão dentro da igreja, estão indo para a igreja, estão dentro da igreja querendo troca, querendo prosperidade, querendo casa, querendo carro, querendo roupa, querendo casamento, e este não é o propósito da igreja. Então muitas coisas hoje não vêm de fora, estão dentro, porque a igreja está trazendo um sistema mundano para dentro da igreja, não está transformada. São pessoas que disseram que estão servindo a Cristo, mas não tiveram suas vidas transformadas em nenhum momento, né? E esta Jezabel acaba causando destruição para os membros, né, os demais membros. E se esses demais membros não tiver sua fé convicta, não tiver base espiritual, acaba cedendo às propostas de Jezabel. Então, que nós possamos ser diferente, né? Que nós não venhamos seguir a Jezabel, que nós não venhamos partilhar da identidade de Jezabel, né? Que é uma identidade voltada também para a Babilônia, que conhece a história da Babilônia, né? Sabe que é mais ou menos ali a mesma coisa, que nós devemos renunciá-la e partilhar apenas a identidade de Jerusalém Celestial, a identidade de Cristo, tá? Essa é a mensagem da igreja, né, da quarta carta direcionada a Tiatira, que serve também para nós nos dias de hoje, né? Que nós possamos meditar nessa mensagem e guardar em nossos corações. Que fiquem todos com Deus.